uma frase, uma reflexão, talvez faça sentido. Roda a vinheta. Quando falamos sobre o arquétipo do mago, estamos nos referindo a um conjunto de virtudes que são essenciais para a gente alcançar o sucesso. O arquétipo do mago, ele traz uma excelente habilidade da gente se comunicar, tanto com os outros quanto conosco. E não só isso, mas possuir a capacidade de se conectar com o mundo das ideias. Criatividade, poder de ação, intuição, enxergar além. Quando a gente coloca para nossa realidade o arquétipo do mago, a gente se torna mais autoconfiante, com uma habilidade muito maior de se expressar. Então, ele é muito interessante ser usado, ser desenvolvido quando a gente fala de prosperidade, não só de prosperidade financeira, mas de prosperidade em tudo aquilo que a gente quer realizar, pela habilidade da comunicação, pela autoconfiança, pela busca por sabedoria, né, e por liderança. E, lógico, a gente tem que entender também a parte negativa do arquétipo, né? Que é a sombra do arquétipo, que pode trazer mais ilusão, distância da realidade, né? Quando a pessoa está com muito excesso de ideias, começa a ter uma tendência de se procrastinar, mas a gente pode sim focar na parte boa desse arquétipo e trazer essa leitura nessa semana, onde a gente vai trabalhar nas meditações a intuição. Esse livro de Deepak Chopra, O Caminho do Mago. Nesse livro, ele fala o seguinte, que o mago é aquele que enxerga além das ilusões do mundo material e compreende que a realidade externa é apenas um reflexo da nossa consciência. Ele não se prende às aparências nem ao jogo das circunstâncias passageiras, porque ele sabe que tudo é energia em movimento. Então, dentro de cada um de nós existe esse mago adormecido, esperando para ser despertado pelo autoconhecimento. E para a gente encontrar, a gente precisa silenciar nossa mente e abrir o coração. É aí que entra a prática meditativa. O mago, ele observa sem julgamento, ele sabe que o mundo se molda de acordo com o olhar daquele que o percebe. E quando a gente se liberta das ilusões e a gente começa a ver a verdade por trás desse véu da matéria, a gente se torna desperto e perceber que somos criadores da nossa própria realidade. Se a gente quiser transformar o mundo à nossa volta, a gente precisa primeiro ajustar a nossa percepção. Então eu atendo e vejo muitas pessoas envolvidas em relacionamentos ruins, destrutivos, tanto afetivos como profissionais e familiares, e essa pessoa fica sempre vibrando na energia do que o outro está fazendo, do que o outro está falando e não diz respeito ao outro. A verdadeira sabedoria é você mudar você, a sua percepção, e assim, consequentemente, com certeza você vai conseguir mudar o externo. O que diferencia um mago de uma pessoa comum não é um dom especial, mas é essa mudança de perspectiva. Então, ao longo dessa jornada, a gente vai explorar os princípios dessa magia interior, aprender a enxergar além das ilusões, compreender os fluxos da transformação e manifestar nossas intenções alinhadas com a nossa própria verdade, trazendo um novo olhar para a nossa vida e um chamado para a gente sempre se lembrar de quem a gente é, criadores da nossa própria realidade. A magia já está presente, o que falta apenas é reconhecê-la. E a base dessa magia toda é a conexão com o momento presente, no reconhecimento de que somos co-criadores da nossa própria realidade. Então o universo, ele responde à nossa energia e à nossa intenção, o que a gente vibra e o que a gente atrai. Para a gente poder manifestar, é essencial a gente alinhar os nossos pensamentos com as nossas emoções e com as nossas atitudes. Assim a gente consegue co-criar. O mago, ele compreende que tudo está interligado. O microcosmos reflete o macrocosmos. A gente já estuda isso nas terapias orientais, nas medicinas antigas. Nós não estamos inseridos em nada. Tudo é uma coisa só, a gente faz parte desse universo. Por isso que as energias, elas ressonam e elas se equivalem. A gente vai atrair aquilo que a gente está vibrando. E o nosso silêncio interior é o grande portal para a gente poder acessar, né, todas essas infinitas possibilidades, né? Então, tem um trecho muito inspirador que ele fala que o mago, ele observa o mundo sem julgamento. Quando a gente julga e a gente critica, aí a gente já está limitando. A gente não está mais livre, deixando a nossa energia fluir para trazer abundância. A gente está limitando, a gente está concluindo,
né? Então, quando ele fala de magia, a gente fala, é uma palavra, né, tão lúdica, mas a gente está querendo dizer da essência divina. É uma magia a gente estar aqui com esse corpo maravilhoso que a gente tem. Não tá no ritual externo, tá na forma com que a gente interage com o universo. Né? Então, o mundo, a nossa realidade é o espelho da nossa consciência. Tudo que a gente vê fora de nós é, na verdade, um reflexo do que a gente carrega no coração. Se a gente foca no medo, se a gente tem medo de realizar as coisas na nossa vida, medo de se livrar de um relacionamento abusivo, medo de sair de um trabalho que consome, medo de mudar, de fazer uma transição de carreira, a gente vai atrair situações que vão sempre estar alimentando esse medo. Se a gente cultiva a coragem, a paz, a autoconfiança e age de acordo com tudo isso, a gente vai estar recebendo harmonia, recebendo possibilidades. Aí tem um trecho desse capítulo que fala assim: a magia não é um dom de poucos, ela pertence àqueles que sabem olhar além da superfície. O segredo está em abrir os olhos da alma e perceber que o extraordinário está sempre presente no ordinário. O extraordinário está sempre no simples, está sempre nas coisas simples. E nada acontece por acaso, a realidade responde ao fluxo da nossa energia. E tudo que a gente vai escolher viver vai ser o que a gente vai manifestar. É como se o universo dançasse no ritmo dos nossos pensamentos e das nossas emoções. E quando a gente tem vira essa chave, a gente consegue co-criar os nossos desejos. Então, se a gente não assume com firmeza quem a gente é de verdade, o que a gente quer, se a gente for pelo outro, a gente vai viver a realidade do outro. E isso não traz felicidade. Não faz a gente ser feliz. Tá? Então, o mago que mora dentro de nós traz essa magia. A magia da gente ser feliz, seguindo a nossa verdade, o autoestudo e ressonando essa felicidade para o universo trazer mais e mais e mais e mais. Então, a gente vai falar mais um pouquinho do terceiro capítulo. E ele fala nesse capítulo sobre a arte da transformação. Que a transformação verdadeira acontece quando a gente deixa de limitar, de concluir as coisas. O mago entende que a mudança ela é inevitável, mas em vez de resistir, a gente usa como ferramenta de crescimento. A lagarta se entrega à metamorfose, sabendo que ao final ela vai emergir como uma borboleta. Então o trecho desse capítulo que eu acho interessante citar é que ele diz assim: o mago não teme a transformação, pois sabe que a cada morte simbólica é um renascimento. O velho precisa partir para dar lugar ao novo. E a gente fala isso até na respiração. Vamos expirar, deixando o velho sair para a gente abrir espaço para uma nova inspiração. É a mesma coisa na nossa vida. As estações do ano, sempre tem a morte de uma estação para nascer uma estação nova. Agora a gente está entrando no outono. Então a Divina Mãe Natureza muda completamente, ela deixa cair as suas folhas, ela se pela toda daqui a pouco para a chegada do inverno. Então, assim, a gente entende com esse arquétipo do mago que as transformações elas acontecem em tudo. Então a gente não pode lutar contra elas, a gente tem que aceitar a transformação da velhice chegando, a transformação de um bebê que vai nascer, a transformação de um ciclo que termina de um relacionamento, que se modifica, que se transforma. Então, os velhos padrões e as crenças que a gente vem trazendo, a gente também entende como uma morte, né? Quando a gente enterra tudo isso e se abre para o novo, é o curso natural da existência humana. Na verdade, é o curso natural da existência do que é vivo, né? E quando a gente age sem ansiedade, esperando o novo ciclo, não, a gente vivencia cada ciclo com todas as suas belezas e as suas dores também, a gente vai confiar no tempo, né? Tudo tem o tempo certo, e aí vai terminar um para começar outro. E quando a gente abandona essas amarras, a gente se torna livre para criar o futuro que a gente deseja. Então esse capítulo ele é muito lindo, porque ele fala desses ciclos todos, e ele fala da borboleta, da metamorfose da lagarta, que é um simbolismo, né, muito grande. A gente entender que aquele bichinho lá feinho, todo de repente se coloca no seu casulo, entra na sua caverna. Todos nós temos que buscar essa solitude nesse momento de autoconhecimento, entrar na nossa caverna para depois sair voando. Né, com uma mente mais aberta, mais clara, mais assertiva. E o quarto ensinamento desse livro é sobre o poder da intenção. Toda manifestação começa com uma intenção.
O mago ele compreende que a intenção ela não é apenas um desejo vago, mas ela é uma força criativa, capaz de moldar a realidade. Quando a gente faz uma meditação, a gente medita sobre as nossas ações e edita muitas vezes nossas ações, né? A gente pode mentalizar uma energia forte de criação, de criatividade, de gerar intenções fortes. Ele diz que quando a nossa intenção ela é pura, do coração, e livre de dúvidas, ela se torna um imã para aquilo que desejamos. E quando eu falo livre de dúvidas, é assim: eu quero comprar uma casa numa cobertura. Aí já vem uma vozinha, mas é caro. Acabou a sua intenção. Já veio a dúvida. Esse mais, ele já tira toda a energia da força da criação. Então o mago diz que quando a gente tem que ter o poder da intenção, tem que fazer essa intenção com clareza de detalhes, com riqueza de detalhes, a gente tem que saber o que a gente está pedindo. A gente não precisa fazer a intenção do caminho que é para isso acontecer. Entrega a forma que isso vai chegar até você, mas faça a intenção daquilo que você deseja sem dúvidas e alinhado com a tua verdade, aquilo que é para você, não é para agradar ninguém que não seja você. E ele diz assim no livro: uma intenção clara é como uma semente lançada em solo fértil. Se for cultivada com atenção e entrega, crescerá e se manifestará no mundo visível. A intenção, ela também tem que vir acompanhada de confiança. O mago, ele não força os acontecimentos e nem tenta controlar cada detalhe. Planta a intenção no universo e em seguida deixa aí, solta, para que a sincronicidade traga a manifestação no momento certo. O segredo não está apenas em querer alguma coisa, mas em vibrar a frequência do que você deseja e agir de forma alinhada com essa frequência. E além disso, né, deixar as dúvidas, os questionamentos e as limitações da sua própria mente de fora desse processo de criação. Então, a gente ativar esse arquétipo de liberdade, criatividade, como se a gente já tivesse todas as ferramentas da magia do que a gente quer nas nossas mãos. E a gente aceitar as transformações e jogar, sem tentar direcionar para onde ir, mas jogar. Porque às vezes vem de uma outra forma que você nem está esperando. E se você já traça todo o teu caminho e não é aquele caminho que o universo está preparando para você, não vai acontecer, vai atrasar o processo. Então, mentaliza com intenção e confiança, entrega e só tenha atitudes condizentes com aquela verdade, que você vai conseguir co-criar o que você deseja. E aí, por fim, no último dia dessa semana de análise, de leitura, o livro traz como viver como um mago. O caminho do mago não é um destino, mas é um estado de consciência. Então, viver como um mago significa enxergar a magia na simplicidade do dia a dia, perceber a sincronicidade dos acontecimentos e caminhar com presença e leveza. O mago não busca o extraordinário porque ele sabe que o extraordinário já está em tudo, na respiração, no nascer do sol, no silêncio e na conexão com o presente. Então, o mago vê o mundo como um grande palco de possibilidades. Ele não é prisioneiro das circunstâncias, ele sabe que a vida responde à sua percepção. Dança com o universo, confiando no fluxo da existência. Ser um mago é confiar que a vida tem um propósito maior e que está tudo interligado. Entendendo que cada pensamento, cada emoção e cada ação deixa uma marca nesse tecido do universo. E assim ele age com amor, com presença e com gratidão, sabendo-se que ao transformar a sua própria energia, transforma também o mundo ao seu redor. Então, esses 5 dias que a gente falou desse livro são apenas um começo, né, de uma jornada muito mais profunda. A gente pode mergulhar muito mais em cada aspecto, né, do que ele traz. O mago desperto não precisa de poderes especiais, porque na verdade a gente sabe que o poder já está em nós, é esse poder divino de estarmos vivos. E precisamos ter muita certeza e confiança de que a gente escolhe e nos tornamos os verdadeiros criadores do nosso destino. Então o mago já vive dentro de todos nós. A gente precisa ouvir esse chamado e permitir que ele guie o nosso caminho.